Bom, amados, vamos lá. Política do favor, clientelismo. O clientelismo é um dos suportes das relações políticas nacionais e ocorre entre os que têm poder político e os que têm poder econômico. A troca de favores políticos por benefícios econômicos pode ser observada na distribuição das concessões das emissoras de rádio e televisão ou nos financiamentos das empresas, para empresas, por exemplo, são formas de conquistar apoio e sustentação de um partido ou uma organização de uma família. Pense nos donos das faculdades particulares, pense nos donos das escolas particulares, que geralmente são beneficiados com a isenção de impostos. Eles não pagam alguns impostos, não pagam algumas dívidas, eles são beneficiados pelo governo para implementar um serviço que, no fim das contas, é lucro para o dono da empresa. Ah, Timóteo, mas a sociedade é beneficiada. Boa parte da sociedade é beneficiada, mas com um dinheiro e com isenção de impostos que poderia ajudar aquela parte que não consegue entrar na faculdade particular. Dinheiro que poderia ser investido na faculdade pública. Então, existe uma compensação a quem tem e uma descompensação, uma retirada de quem não tem. Isso a favor de uma política de clientelismo. Quem tem poder político negocia com quem tem poder econômico. E eles vendem as nossas almas. Essa prática não ocorre só nos setores considerados atrasados da sociedade. É utilizada também pelos setores considerados modernos, que encontram no Estado um aliado em momento de crise. Instalou-se no Brasil um capitalismo sem riscos, pois o poder público sempre esteve pronto para salvar aqueles que se punham em perigo. Olha que maravilha aqui. Se quer liberdade, menos Estado, menos interferência do Estado, mas quando tem prejuízo, quem salva é o Estado. Isso aí já virou até algo tão comum e nós podemos ver atualmente o que acontece. No Amapá, vocês sabem, né? 2020, Amapá, aconteceu um apagão de mais de 15, mais de 18, não sei os dias certinhos, mas foram muitos dias de apagão. Quem é responsável? Uma empresa privada, ou seja, um grupo privado que lucra foi responsável ou deveria ser responsável por cuidar desse problema. Eu pergunto a vocês, quem vai pagar? É o grupo que lucra com isso ou é toda a sociedade brasileira, inclusive eu e vocês? Toda a sociedade. É, justamente. Perceba, o cara que investe, o grande investidor, ele não tem risco, porque ele é abraçado pela sociedade. O bancário, acabamos de ver anunciado em 2020, um auxílio aos bancos ininterrupto na pandemia. Ao mesmo tempo, o auxílio emergencial aos trabalhadores, à população, foi cortado. Então, aos bancos, auxílio ininterrupto. Vai continuar. À população, à classe baixa, o auxílio foi cortado. Então, eu sei que você, pequeno capitalista, pequeno investidor, está aí lutando na sua empresa, no seu comércio, e está perdendo, e tem dificuldade, e passa por dificuldade, corre risco, você corre. Mas os grandes no país não correm risco. Eles são assegurados por quem? Por quem eles mais falam mal? O Estado. A política do favor aparece também no cotidiano. A relação dos indivíduos com o poder público, na busca de ajuda em diversas circunstâncias, na distribuição de vendas, de verbas assistenciais e na promessa de políticos às pessoas ou instituições. Tudo para render votos futuros. Vocês viram o que eu falei ainda agora, ouviram o que eu falei ainda agora, que, ao meu ver, a compra de votos continua. E vocês sabem que continua. Mas tem uma lenda por aí de que só pobre que compra votos. Se você parar para analisar e mudar as palavrinhas para, ao invés de comprar e colocar negociar, os pobres são os que menos negociam votos. E são os menos culpados no sentido de eles negociam individualmente por uma cesta básica, por R$50, por alguma coisinha pequena. Se bem que tem político pagando bem, 200,
300, 400 reais nessa última eleição aí para vereador e para prefeito. Isso em cidadezinhas pequenas. Pequenas não, médias. Então percebam, nós temos a continuação dessa compra de votos, dessa venda de votos, mas de outras formas, de formas diferenciadas, entende? Negociações. Sempre e continua havendo negociação de pobres, medianos e ricos. Muita coisa mudou na administração pública, desde reformas administrativas de vagas. Os governos instituíram gradualmente concursos para a maioria dos cargos públicos e procuraram implantar uma administração com certo grau de profissionalização. No entanto, ainda há casos de manipulação de concursos e a prática do nepotismo, ou seja, o emprego ou favorecimento de parentes em cargos públicos, ainda que isso seja proibido por lei. Sim, amados, aprenda o que é nepotismo. É você, enquanto vereador ou prefeito, colocar para trabalhar parentes seus. Isso não pode. Porém, nós temos casos disso, inclusive em nível federal. Um presidente que sugeriu, que tentou, que estava anunciando que iria colocar o seu filho como embaixador. Uma relação próxima, uma relação mais que próxima, e colocar parentes em cargos administrativos é proibido por lei. Mas o que acontece, Timóteo? Eles têm jeitos de burlar. É só você fazer o seguinte: eu e a Francilene somos vereadores. Ela me dá os parentes dela para eu colocar como meus trabalhadores e eu passo os meus parentes para colocar como trabalhador dela. E pronto, está resolvido. Só que tem gente que não tem nenhum trabalho de pensar isso. Tem gente que só bota mesmo e pronto, não está nem aí. Porque se você tem medo da lei, se você tem medo que seja pego em alguma coisa, tem gente que não tem medo. E não é porque é perfeitinho, não. É porque sabe que tem poder. A corrupção existe em todos os países, verdade. Tanto nas estruturas estatais como nas empresas privadas. Verdade, verdade. Eles falam que nas empresas privadas não tem corrupção, meu Deus. E se pensar o seguinte, uma universidade particular tem corrupção, e quem está pagando, no sentido de quem está isentando de impostos, é o Estado, somos nós, a gente também está sofrendo com a corrupção até na particular, até numa empresa privada. No Brasil, ela se mantém no sistema de poder porque o favor e o clientelismo continuam presentes. O favor e o clientelismo. O que é clientelismo? Volte alguns minutos que você vai saber. Nós falamos que é a relação, a venda, a negociação entre quem tem poder político e quem tem poder econômico. O combate à corrupção requer a criação de mecanismos que a coíbam, garantindo que os envolvidos sejam julgados e condenados por seus atos. Amados, nos últimos anos, nos últimos 10, 12 anos, nós conseguimos um avanço no que diz respeito a esses aparelhos, esses sistemas, mecanismos criados para combater a corrupção, como nunca tivemos antes. Então, a descoberta, a investigação, tudo isso precisa continuar. A democracia não vai para frente sem mecanismos de combate, mecanismos de verificação, sem uma imprensa livre, sem crítica possível, sem vários partidos podendo opinar. Sacaram? Só que tem muita gente que quer acabar com tudo isso. A despolitização e a economia como foco. Com as transformações produtivas e financeiras no mundo, a questão política do Brasil está cada vez mais dependendo da órbita financeira. Leia mais com calma no texto, que você vai ver ele falando um pouco mais sobre isso, porque isso aqui parece que a órbita sempre foi financeira. Ele está só querendo dar um foco diferenciado. O sociólogo Nogueira observa que a política brasileira se resume a uma tentativa de estabilização monetária, na qual o mercado está acima do Estado e o econômico acima do político. Nós somos reféns do econômico mundial, reféns do financeiro que acontece, que rola. Quem compra eu dou uma dica para vocês: assistir o Greg News,
o vídeo no YouTube que fala sobre China, porquinhos da China, porco da China, é um negócio assim. Coloca lá que você vai encontrar. Muita gente não acha engraçado, eu também não acho muitas coisas engraçadas, alguns palavrões, etc. Mas o que é importante é que todo conteúdo lá tem fonte, tem base. E no YouTube é muito fácil você encontrar conteúdo sem base, sem fonte, sem direcionamento. Só coisas falar por falar e pronto. Esse quadro de despolitização crescente, quer dizer, de valorização do econômico e desvalorização da luta política, esse quadro gera uma despolitização crescente, pois a política neutraliza-se como instrumento de mediação entre o individual e o coletivo, campo de discussão das ideias e de projetos políticos divergentes. Nos últimos anos, houve no Brasil um imenso crescimento do eleitorado e, ao mesmo tempo, uma despolitização enorme, o que é paradoxal. Há de se analisar ainda como é que está essa questão do voto obrigatório e as presenças, porque nas últimas eleições nós tivemos um número de não votantes, um número de quem votou em branco e nulo exagerado, que inclusive acabou facilitando quem conseguiu se eleger. Então existe esse paradoxo. Crescimento do eleitorado e uma falta de conhecimento político, uma crença muito em mentiras, fake news, facilmente divulgadas. Bom, essa atividade aqui não é a atividade que eu vou passar para vocês. Tivemos um panorama sobre o que é democracia, segundo o livro Nelson Tomasi. Tirei algumas pequenas dúvidas, mas vocês sabem que as dúvidas maiores vocês podem mandar